Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. O provável significado desse verso é que as dissensões começam com uma pequena fissura, uma pequena palavra, um pequeno gesto, como um olho d'água dá início a um rio. Pelo que é sábio evitar esta ação antes que se agrave, antes que se destrua tudo. E nós podemos ver isso, que o fato de não se cuidar das fissuras na barragem de Mariana, a cidade, nós vimos a ocorrência. A falta de cuidado das fissuras gerou uma destruição de vidas por falta de cuidado. Nos relacionamentos, isso é de extrema importância e devemos encarar a reconciliação sempre como o melhor caminho. Porém, como seres humanos, e mesmo sabendo disso, que a reconciliação é o melhor caminho, alimentamos muitos conflitos, que em muitos casos acabam se tornando uma guerra. E muitos são destruídos, de modo que as partes não são capazes de lembrar nem como tudo começou, porque foram alimentando o conflito. Um texto muito conhecido dos cristãos é Efésios 4:26, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Nós conhecemos muito essa escritura e Jesus nos ensinou isso na prática. Mas nós devemos reconhecer que os cristãos não são seres humanos destituídos de emoções quando se entregam a Jesus, mas cuidam ou devem cuidar para que essas emoções não controlem suas vidas como no passado. A ira pode levar ao pecado, mas a ira é um sentimento legítimo que se aflora normalmente quando somos contrariados ou lesados. O mais importante é compreender que o sentimento é legítimo, faz parte da vida, mas não deve durar mais que um dia, conforme Efésios 4:26. Não deve se estender, não deve ser alimentado, pois a ira alimentada pode trazer consigo outros amigos seus, entre aspas, amigos da ira que são inimigos do ser humano, como ressentimento, rancor, ódio, etc. Na verdade, quem age desse modo, a Escritura diz, nas palavras do apóstolo Paulo, está dando lugar ao diabo. Porém, o diabo só consegue incitar a ira e a tentação por meio de coisas, ações e situações que vêm de fora. É o máximo que ele pode fazer. Ele pode nos incitar por meio de ações, situações,
coisas e até pessoas. Mas tudo isso são situações externas. Portanto, é nossa responsabilidade não alimentar os desejos maus, o pecado que há em nós. Pois quando nos sentimos injustiçados, se agirmos pelo sistema bateu, levou, ação-reação, podemos tomar atitudes ou falar palavras das quais podemos nos arrepender para o resto da vida. Portanto, o provérbio nos orienta. Começar uma discussão é abrir uma brecha num dique. Começa pequeno. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Ao invés de alimentar o conflito, mesmo que você tenha sido injustiçado, pergunte: por que tenho que vender a minha paz por qualquer preço? Qualquer ofensa. E diga: minha paz vale ouro. O que posso fazer para resolver a questão? Por isso, o provérbio nos ensina: resolva a questão antes que surja a contenda. Ceder, abrir mão, quantas vezes forem necessárias. Mas aí alguém pergunta: mas só eu? Todas as vezes eu que tenho que abrir mão? Pois é. Se você não quer vender a sua paz e trocá-la pela guerra, e você é a parte que entende isso, então é você. Você entendeu perfeitamente. É você que tem que abrir mão quantas vezes forem necessárias. Isso é, se você quer ter paz, a paz de Jesus habitando sempre dentro de você e conduzindo sua vida. Ceder, abrir mão é necessário, mas é também necessário diminuir a expectativa do retorno. Se você fizer algo, abrir mão, ceder, esperando que o outro vá mudar no minuto seguinte, você ficará mais frustrado do que antes. Pois a outra parte, movida pelo orgulho, pela avareza, pela arrogância, necessidade neurótica de sempre estar certo e vencer, talvez não mude imediatamente ou talvez nunca mude. Mas se você conseguir diminuir a expectativa do retorno, talvez você encontre paz no meio da guerra. Pois o conselho da Escritura é, em Romanos 12:18, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto vale a sua paz? Não alimente o conflito elevando o tom de voz. Ou como diz por aí, respondendo na mesma altura. Na verdade, quem responde na mesma altura está se diminuindo perante o outro. Pois quem é grande por fora é extremamente pequeno por dentro. Pois a grandeza não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Como diz Provérbio 14:19, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Onde você se encaixa? Portanto, começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Se as fissuras não forem tratadas, logo a barragem se rompe, trazendo grandes estragos para a vida, para a sua vida
e para a vida de muitas pessoas. Portanto, resolva a questão antes que surja a contenda. Não procure ganhar a razão, mas o coração. Que a paz de Jesus seja o seu norte. E a paz de Jesus custou um preço muito alto para que ele nos desse, quando ele deu o seu sangue. Portanto, não há venda por uma crítica, não há venda por um maltrato, não há venda por uma calúnia, porque a sua paz, se é a paz de Jesus, ela vale mais que o ouro. Pois o ouro perece, mas a paz de Jesus vai nos acompanhar por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.